Bom, quem é top de linha, mas não joga há quase 2 anos é o Neymar, né? Então, pois é, aí já gera polêmica. Tá lesionado, tá se recuperando da lesão, tá com a vida aí social agitada, mas não tá jogando. No fim de semana o Santos enfrenta o Bahia, mas já não vai ter o Neymar. E aí o Santos está vendo quando ele pode jogar, mas não está tão preocupado com isso nesse momento, não. Nosso repórter Lucas Mussetti, que sabe tudo de Santos, entra com a gente agora para contar como é que o Santos está vendo a questão do Neymar. Oi amigos, tudo bem por aí? O Neymar está quase pronto, mas ainda não vai reforçar o Santos contra o Bahia domingo na Vila Belmiro pela segunda rodada do Brasileirão. O Neymar já superou aquele edema na coxa esquerda, lesão que tirou ele da semi do Paulistão contra o Corinthians e também dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, mas foi esse edema que fez tanto o Santos quanto o staff do Neymar repensarem as condições físicas do camisa 10. O Neymar estava muito tempo sem jogar e teve uma sequência de 7 jogos. Quando o Paulistão afunilou, que o Santos fez um jogo mais pegado, decisivo, contra o Bragantino nas quartas do Campeonato Paulista e treinos mais intensos na véspera da semi contra o Corinthians, o Neymar sentiu, a reação não foi a esperada e foi quando esse edema foi detectado. A princípio o Neymar correu para se recuperar, para jogar a semi do Paulistão e principalmente para estar à disposição da seleção nas eliminatórias. Como ele não conseguiu e havia um tempo de 3 semanas entre o estadual e o Campeonato Brasileiro, Santos e o staff do Neymar repensaram e decidiram fazer o que talvez poderia ter sido feito quando ele chegou, que era um processo especial de dar ritmo de jogo, mas também de fortalecer e de reequilibrar a musculatura. Os jogadores que voltam de cirurgia de longos tempos fora acabam ficando com as pernas diferentes, com a musculatura mais próxima ou mais perto, com risco maior de lesão. Então, a princípio, o Santos precisava de resultados, o Neymar estava muito empolgado para jogar e ele já vai a campo estreando com 45 minutos, depois de titular. Essa sequência causou essa lesão e agora a ideia do Santos é só liberar o Neymar para jogar quando ele tiver 200%, que foi o que eu ouvi das minhas fontes no clube. Esse processo avançou, o Neymar está em transição do departamento médico programado, ele faz alguns trabalhos de fortalecimento, de academia na parte interna, depois vai a campo, faz atividades físicas, corre, tem alguns contatos com bola, mas ainda sem contato com os companheiros. Nessa sexta-feira, o Santos abriu o treino, parte do treino, o aquecimento, e o Neymar não apareceu, mas depois ele foi a campo e continuou esse tratamento. Ele está fora contra o Bahia, mas a expectativa é de que ele volte contra o Fluminense no outro final de semana, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando esse processo individual de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, já vai ter sido feito, superado, e a tendência, na visão do Santos, do staff do jogador, é de que o Neymar volte bem e pronto para uma sequência não apenas de jogos, mas também de treinos, com carga mais alta, sem precisar sair dos jogos e dos treinos. Foi essa precaução que o Santos está tendo agora, que talvez poderia ter no começo, mas naquele contexto acabou não tendo. É por isso que o Neymar foi às redes sociais para falar trabalhando quieto, me esforçando, dando essa resposta para quem está criticando a ausência dele. Então é isso, o Neymar não enfrenta o Bahia, mas deve enfrentar o Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Santos acredita que ele vai estar 200% e pronto para a sequência da temporada. Tá aí o Mussetti contando, então, como está sendo essa avaliação do planejamento feito inicialmente para o Neymar. Sua apuração vai ao encontro do que ele estava falando? O Neymar, quando ele chega, ele foi se empolgando. E o Santos foi, beleza, né? Quando o Santos fala assim, agora tem que ter um cuidado para ele estar 200%, é muito disso, porque o Neymar, no primeiro momento, era 30 minutos que ia jogar, jogou 50, depois foi pro Novo Horizonte, jogou 90 minutos, um baita sol e tal. E o Neymar foi tendo respostas positivas e ele foi se empolgando. E aí, aquela coisa, né, que a gente fala, o Neymar é fominha, ele quer estar em campo, quer jogar, quer ir no limite dele. Estava gostando muito dessa coisa de estar se sentindo bem em campo, evoluindo, aí veio a convocação, e aí teve o baque desse incômodo, que num primeiro momento era um incômodo, e aí depois virou lesão, e aí todo esse período de recuperação. Então, tudo isso serviu como o quê? Um grande aprendizado. O Santos fez uma grande reflexão nesse episódio do Neymar, que já dura mais de um mês que ele está fora de campo, né, fora de combate. Então, o Santos, até pela questão do contrato curto que ele tem, nesse primeiro momento, o Santos vai tratar isso com muita cautela, com muita tranquilidade.
vai jogar contra o Fluminense, a tendência é que jogue. É quase que certa a presença dele contra o Fluminense. Mas se o Santos tiver qualquer dúvida em relação a ele estar nesse 200% que o Musetti está falando, não viaja para o Rio de Janeiro. Então, assim, vai ser mesmo ali, ó, na cautela mesmo, vai ser em cima. Toda cautela para que o problema não piore, né? Para que a situação se reverta. Ô, Thiago, aqui no Brasil, é claro, né? Tudo que envolve o Neymar gera uma repercussão danada. A vida dele fora dos campos também, então a vida social que ele vem tendo acaba entrando nesse debate também. E eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do Neymar, sobre esse planejamento, sobre tudo que envolve o Neymar e também como isso é visto aí na Espanha. Eu não sei o quanto repercute por aí, se é que se ainda debate o Neymar aí, que claro é um nome, um jogador de peso no mundo inteiro, mas não está mais nos gramados europeus, então perde um pouco dessa relevância, vamos dizer assim. Como que você vê todo esse cenário e como isso é visto aí? Luiz, acho que esse Neymar 200% é um Neymar que a gente não vê, talvez, desde 2017, né? Desde antes da Copa de 2018, porque o PSG nunca mostrou essa preocupação que o Santos tem mostrado agora, segundo o Musetti, segundo o Hernan, de ter uma cautela absoluta, né? De não arriscar de forma nenhuma a colocar o Neymar em campo sem ele estar em pleníssimas condições, né? Todo esse fortalecimento, esse trabalho muscular, isso não foi feito no PSG, tanto que ele ia se machucando repetidas vezes, né? Então, acho que é um ponto positivo a gente imaginar que o Neymar só vá voltar agora quando ele realmente estiver em condições de ter uma sequência longa, né, de treinos e de jogos. Sobre a repercussão que ele tem aqui, é difícil a gente comparar com outro jogador, mas o que eu posso te falar é o seguinte, cada vez que o Santos joga com o Neymar, os principais jornais da Espanha e da França, né, eu falo dos dois porque são os mercados onde ele jogou aqui, todos eles deixam ali aquele repórter de plantão ali para assistir o jogo, para fazer uma matéria, para escrever uma nota para o site, para talvez escrever um quadradinho ali pequeno ainda nas páginas do Marca, do AS, do Mundo Deportivo, do L'Equipe, né, dos principais jornais esportivos desses países. Sempre tem alguém ali pronto para escrever sobre o Neymar. Quando ele fez o jogo, por exemplo, das 2 assistências do gol olímpico contra a Inter de Limeira, no dia seguinte, né, os principais sites espanhóis e franceses falavam do jogo do Neymar. Então, assim, existe um acompanhamento, sim. Não é, claro, a atenção que ele tinha quando ele era, por exemplo, jogador do Santos antes de ir para o Barcelona, né, que existia uma expectativa muito grande, todo mundo olhava para saber o que vinha para o futuro, mas hoje observa-se, sim, o Neymar, porque é um grande jogador do cenário mundial, ainda que esteja fora das grandes ligas europeias, né? O Campeonato Brasileiro também tem tido mais olhares, né? Então coincide talvez esses dois momentos, o momento de um Campeonato Brasileiro que é mais observado e de um futebol brasileiro que é mais observado, com o Neymar também voltando a jogar no Brasil. Então, o resumo é esse. Sempre tem um repórter lá, talvez aquele repórter novato, estagiário, que fica tarde da noite ali esperando o jogo do Neymar para fazer um registro para os meios de comunicação na Espanha e na França. A gente sabe como é. A gente também escreve muita notinha, né? Falando de outros jogadores que a gente vai acompanhando. Mas é bom ter essa visão, né? Thiago, primeiro, queria te agradecer pelo esforço. A gente sabe como é uma rotina dura, né? Ver jogo de madrugada, tem que acompanhar os jogos da ida, aqui também. Então, que legal ter você aqui. Obrigada, sempre acrescentando, trazendo uma outra visão. Obrigada, volte sempre, viu? Valeu. Vocês me deram a desculpa para assistir os jogos da Libertadores. Ó. Geralmente a negociação aqui em casa é difícil, hoje eu consegui. Então, se quiser convidar outras vezes, a gente está disponível. Um abraço para você e para o Hernan, foi um prazer. Muito bom, sempre abrilhantando o nosso de primeira. Hernanzito, você que está contra os haters, vou te provar que existe amor nas redes. Olha só. Comentários do Kelvin. O programa tá bom demais nesse formato. Resenha e diversão e informação acima de tudo. Exatamente. E a Fê, excelente programa. Tá vendo? Aí, tá vendo? Vamos sextar, então, de maneira sensacional. Amanhã estarei em Corinthians e Vasco, no Amazon Prime. Estreia de Galvão Bueno amanhã, hein? Que isso, amanhã gente? Estreia do GB. Ele nunca mais
mais vai querer fazer programa comigo. Depois do Não, Galvão, não. aí como é que eu vou ficar na nessa? primeira vez, né, que eu trabalho com ele. Já Não. trabalhei outras vezes, mas assim... Agora eu não vou ter nenhuma moral mais, gente. O meu Amanhã- parceiro dele é Galvão Bueno. Galvão Bueno amanhã com Maravilhoso. Vanderlei Luxemburgo nos comentários. Que é isso? Que time, hein? Conto com a sua Nossa audiência. Senhora. Opa, com Conto com a sua certeza. audiência.